Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas à nossa última aula do evento do Quadro Digital, tá? Foi um evento que fui mostrando um passo a passo como vocês podem começar, implementar no seu projeto, e vou finalizar essa terceira aula aqui com exemplos práticos, exemplos de professores como vocês, que estão tendo resultado que vocês poderiam estar tendo também, tá certo? Então, a aula de hoje eu vou falar aqui do 0 aos 5K por semana, um passo a passo de professor para professor. Gente, ainda não me acostumei, tá? Me ver desse jeito aqui. Minha terapeuta falou, ela falou assim, você ainda não está conseguindo se ver grande. Mas é porque eu não uso, né? Realmente o professor não está acostumado a se ver com paletó. Vocês acham o que aí dessa foto? Eu fiz uma vez uma enquete, vocês me preferiam de paletó ou de camisa preta, que geralmente eu uso, e deu camisa preta, tá? Então, bora lá. Tô me acostumando aqui ainda. Então, bora lá, gente, ó. Quem está chegando aqui agora, não participou das aulas anteriores, bora vir entender aqui como é que está o processo, tá? A primeira aula, como eu falei para você, eu falei como é que o professor pode sair da corrida dos ratos. Eu trouxe um plano de negócio que funciona para professor. Porque vender seu tempo, né, trocar seu tempo por dinheiro, você não vai conseguir fazer mais de 5 reais por semana. Então, que modelo de negócio é esse? Foi lá que eu apresentei, tá? Quem não assistiu ainda, não se preocupa, não. A gente vai deixar essas aulas salvas, tá, até domingo. Somente até domingo. Então, você vai ter a oportunidade de assistir ou reassistir a aula. Tá lá. Aqui nessa aula também eu falo qual é, tá certo? As correntes invisíveis que estão impedindo você de ganhar dinheiro digital. Falo, trago isso aqui também nessa aula. Na segunda aula, gente, no segundo encontro, o que é que a gente faz? O que é que ninguém contou para o professor sobre transformar seu conhecimento em dinheiro digital? Eu falo as dificuldades discutíveis, eu já investi mais de 190 mil reais em conhecimento e mesmo assim não tinha resultado. O que é que eu descobri? O que é que funciona para a gente, professor? Porque tem um monte de empreendedor aí tentando transformar outros empreendedores em professores, mas pouco professor que sabe ajudar um professor a virar empreendedor. Então, trago aqui o que a gente tem de pensar, como a gente tem de construir o nosso projeto digital. Uma aula muito bacana, tá? Para a gente fechar essa aula aqui, número 3, com exemplos práticos. Ó, eu vou pegar essa aula número 3 aqui, do 2, e trazer exemplos práticos de professores como vocês, que já estão ganhando dinheiro digital. Tá certo? Então, qualquer dúvida, só falar. Também esquecer, para não esquecer, a gente, ó, no final da aula, não deixei programado, então vocês vão ter que esperar a aula acabar para eu postar lá, tá? Flávio, se estiver assistindo, meu velho, esse card já está feito. Se você quiser baixar lá esse card e programar, tá? Ou postar para mim, vai me ajudar bastante. Ou se não, eu posto mais tarde, tá certo? Que é o seguinte, ó, toda aula eu coloquei uma postagem lá, com a maior sacada da aula 1, 2 e 3, tá? Quem postar a sacada de cada aula e mostrar que realmente estava assistindo o evento, que assistiu, eu vou dar de presente um e-book que custa R$97. Quando a gente vende por R$97, como se tornar professor digital com 30 desafios, tá? É só postar a maior sacada, para a gente saber o que vocês acharam interessante, e como presente eu vou te dar aqui nesse e-book, tá? E digo mais, vai ter um presente, uma consultoria comigo hoje, gente, é R$600, tá certo? Os 3 melhores, o melhor de cada dia, vai ganhar uma consultoria comigo, para eu analisar o seu projeto, ou então escutar o seu projeto e montar contigo um plano de ação, tá? O melhor comentário de cada dia, e vocês podem postar até o domingo, tá certo? Sem problema nenhum, vai receber também, vai ganhar também uma consultoria, tá? A gente vai escolher uma de cada dia, tá certo? Para ajudar vocês, e a gente não vai repetir não, tá? A gente vai usar um de cada dia aí, uma pessoa diferente, tá certo? Para retribuir o carinho de vocês, tá? Espero, aproveitem, e bora começar a aula agora, tá? Bora lá. Resumidamente, gente, para vocês entenderem aqui o passo a passo, para qualquer um de vocês ganharem dinheiro, a gente vai colocar energia praticamente em 4 coisas, tá? Como eu falei para você, 60% do resultado de vocês no digital depende do problema que você vai resolver ou do resultado que você vai gerar, tá? Eu vou partir aqui do princípio que você já sabe qual é esse problema. Eu vou trazer aqui várias ideias de problemas que as pessoas pagam, por isso a cabeça de vocês clarearem um pouquinho. Mas bora lá. Depois que eu tenho esse problema, o que é que a gente faz, Alessandro? Esse aqui, ó, primeiro passo, ó, segmentar, atrair pessoas, atrair potenciais clientes. Aquelas pessoas que precisam da gente. Não é quem gosta do nosso conteúdo. É as pessoas que precisam da gente, que pode pagar pelo meu conhecimento, que tem urgência pelo meu conhecimento. Você vai perceber que cada projeto que eu vou trazer aqui, eu vou me preocupar com isso. Tá? Depois, não é porque as pessoas precisam de mim que eu tenho uma solução que elas vão comprar de mim. Eu preciso desenvolver uma comunicação persuasiva. Eu vou mostrar como é que a gente vai pensar aqui em uma comunicação que gera desejo. Eu vou trazer exemplos de nichos diferentes
para vocês entenderem como é que funciona, tá bom? Eu vou aqui depois aplicar uma estratégia de venda. Aqui eu trago aqui os mapas de implementação, tá? Das primeiras vendas, 10K por mês, 10K por semana, 100K em 30 dias. É o que a gente entrega aqui no Mind Pro Start. Para vocês terem uma ideia, praticamente todos os resultados que eu vou trazer aqui para vocês foi só com as primeiras vendas. Tem gente que fez 100 mil reais usando esse mapa. Como é que é possível, Alessandro? Eu vou explicar para vocês lá na hora, tá? Então, a maioria aqui, ó, só com o primeiro mapa, teve gente que fez mais de 100 mil reais em 30 dias, tá certo? E depois também pensar um produto, não é qualquer produto que vai me permitir ganhar dinheiro aqui no digital, tá? A gente pode montar uma esteira de produtos de forma estratégica, um produto de entrada, um produto escalado, um produto de valor. Então, como é que eu posso pensar em produtos que me permitam ganhar dinheiro aqui no digital, tá? Eu vou falar quais são os produtos também de cada um deles, para vocês irem aqui entendendo como é que funciona, tá certo? Então, todo projeto que eu vou comentar aqui agora, eu vou focar aqui, ó, eu vou trazer qual problema que te gera, qual resultado que te gera, para vocês entenderem, tá? Que a gente não está vendendo curso, não está vendendo aula, e depois eu vou falar como é que a gente usou cada um desses daqui, tá? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então, bora lá, ó. Eu vou começar aqui com a Mili. Vou trazer um depoimento da Mili, uma fala da Mili, tá? Rapidinho. Me diz aí se vai chegar com áudio, tá? Ó, deixa eu ver aqui, botar uma guia. Bora lá. Eu só quis pegar pessoas que eu tinha depoimento, tá? Para vocês não acharem que a gente está aqui inventando depoimentos. Bora lá. Vê se tá. Eu comecei um Instagram com a Alessandra. O áudio tá chegando aí para vocês? Chegou aqui? Chegou, né? Então bora lá. Ó. Eu comecei um Instagram com o Alessandro, né? No dia 14 de março. Eu tinha 3 alunos particulares e eu já não estava mais na escola. Eu finalizei o mês de março com 9 alunos particulares, finalizei o mês de junho com 13 alunos particulares. No meio do caminho, o meu Instagram, em 20 de maio, já estava com 1.000 seguidores, na maioria professores, dentro do nicho que eu trabalho. E essa semana, no dia 1º de julho, eu comecei a mentoria com 5 alunos, e tem mais alunos querendo entrar, entre eles uma escola de inglês de Goiás que comprou meu produto, e para quem eu ainda vou dar curso para os professores também. E detalhe, eu não sabia nem direito usar as ferramentas, o Instagram, o Canva, e tudo isso o Alessandro e a equipe dele que me orientaram e me ajudaram. Então, o Alessandro já sabe, eu já falei isso 1 milhão de vezes, é gratidão eterna, e eu ainda quero entrar um dia numa aula e falar que eu conquistei os meus 100 mil reais, porque os que é mesmo, Alessandro? 5 dígitos, né? Eu já conquistei essa semana. Gente, muito legal. Então, bora lá, bora entender. Esses termos aqui que a gente usa, às vezes vocês não entendem bem, mas quem é a Mili, tá? Vou falar um pouquinho do projeto da Mili para vocês entenderem como é que aconteceu aqui. Essa transição, gente, eu pedi um pouco de paciência, mas a gente vai fazendo aqui. Depois eu peço para a Tatiana fazer um corte e tirar esses espaços, tá bom? Então, bora lá. A Mili, alguém sabe que Mili é professora de quê? Alguém sabe quem é? Deu para perceber? A Mili é professora de inglês, tá? Ela é professora de inglês. E olha só, qual é o problema que a Mili resolve? Vai pegando esses detalhes que é importante. A Mili ajuda os professores que trabalham praticamente em colégios bilíngues, tá? Porque, olha que legal, quem trabalha em colégio bilíngue recebe, tá, quase 2 vezes mais do que quem trabalha no colégio CC bilíngue. Então, ela ajuda as professoras, principalmente com o ensino fundamental e anos iniciais, a trabalhar em colégio bilíngue. Olha que legal, velho. Ela resolve um problema que tem um ganho financeiro. Isso é muito bom. Imagine você agora poder ganhar o dobro do que você ganha agora, sabe, por causa de um conhecimento de vocês. É isso que ela faz, tá? É isso que ela ajuda. Então, ela ajuda professores, né? Ela transforma classes em carreiras, né? E uma coisa legal, isso aqui foi bem no início. A Milha, ela tinha feito 35 mil reais em, se eu não me engano, em 6 meses, mais ou menos, né? E ela começou aqui com a gente, ela não sabia nem mexer no Instagram.
tá? E outra coisa, ela estava desempregada. Olha que pesado. Ela começou com a gente desempregada, apostou da gente, não queria mais voltar, ela teve um problema sério no colégio, começou com aula particular para manter e pagar o básico, e depois o digital começou a trazer resultado para ela, e gente, pasmem, tá? No final desse ano, ela fechou um contrato de quase 300 mil reais com, não sei se foi um município ou com uma rede de colégios, para trazer a metodologia dela, entende? Para esses colégios, para fazer material exclusivo. Então, além do ganho direto, existe o ganho indireto. Quando você está no digital, eu preciso que vocês entendam que isso daqui, gente, também é um novo currículo. As pessoas estão te enxergando. Quando a gente começou lá a redação para o Enem, quando o tia chegava no Enem e a rádio pedia para dar entrevista, adivinha para quem ligava? Qual era o professor que ligava? Era a gente. Era o professor da região que mais falava sobre o Enem, era a gente. A gente ia virando referência. Então tem um ganho direto e indireto, tá? Então bora entender aqui, ó. Quem é que eu comecei a atrair, ó, para atrair segmentação? Era qualquer professor? Não. Era o professor que já estava, ou já estava trabalhando em colégios bilíngues, ou estava querendo trabalhar em colégios bilíngues porque viria oportunidade, tá? Ou professores que ainda não foram para o colégio bilíngue porque achavam que era impossível. Então a gente começou a fazer conteúdo para atrair esses professores. Você acha que aquele professor concursado que está lá satisfeito, né, no município, é um potencial cliente da gente? Não. Então eu focava só em que podia pagar. O que é que eu fazia na minha comunicação? Ó, na minha comunicação, a gente começava a gerar o desejo mostrando, tá, como um professor ganhava mais em um colégio bilíngue do que não, tá? Ela vendia tempo também, ela mostrava o quanto ela conseguia, ela tinha plano de aulas práticas, várias atividades, né? Ela dava suporte, tinha muita prática, Mili tem mais de 30 anos de sala de aula, tá? Isso tudo ia gerar um desejo nela, no produto, tá? No acompanhamento dela. E esse produto que a gente entregou, o que a gente fez aqui? Uma mentoria. Por que ela conseguiu fazer 10 mil reais com 5 mentorandos? Porque a mentoria dela era 2 mil reais. Tá? O professor paga, cara, 200 reais por mês para ter um resultado que ajude ele. Então, a gente criou uma mentoria de 2 mil reais, aí divideu 5, só aí a gente fez 10 mil reais. Fora as aulas particulares, fora as outras coisas, tá? Como é que a gente fez aqui, ó? A gente fez o mapa das primeiras vendas, tá? As primeiras vendas aqui, a gente busca justamente validar a segmentação, comunicação e oferta, tá? Eu aconselho para quem está começando, já que você não sabe vender ainda, faz umas calls individuais, tá certo? O que é call individual? Os interessados não mandam para uma página de vendas, não, nem para o vídeo de vendas. Você não sabe se aquele vídeo de vendas está bom. Eu sugiro fortemente que vocês conversem com os interessados. Converse com pelo menos 30 pessoas, tá? E aqui ela fez aqui o mapa das primeiras vendas, seguindo nosso procedimento, né? Os scripts de vendas que a gente traz, tudo bonitinho, e ela lembra que ela começou com 7 pessoas e fez 5 vendas. Tá? Então, essa aqui é a professora de inglês, tá certo? Um projeto para vocês ainda irem entendendo, tá? Vem aqui, ó, pessoal pediu de redação. Eu cheguei a pensar em trazer as meninas, que era o meu primeiro projeto. Eu falei, não, vou pegar um projeto. Eu lembro que teve uma professora aqui que falou assim, poxa, eu estou formando ainda. Posso começar no digital? Pode. Olha o exemplo da Luísa aqui. A Luísa estava acabando de formar, né? Professora de redação, bem novinha, tá certo? O Instagram dela, quando ela começou com a gente, ainda estava no início ainda, tá? Ela ajuda tanto para o EM quanto para o Enem, tá certo? E a gente começa aqui a mesma coisa, ó. Qual o problema, qual é o resultado que ela gera? Ela ajuda a tirar 900 mais na redação do Enem. Porque é isso que eles querem, tirar 900 mais na redação do Enem, mesmo que você não saiba nada sobre o tema. Olha que legal. Era isso que a gente vendia. O que eu entregava? Tá? Eu entregava um curso de redação. Mas eu não vendia um curso de redação. Então a gente estruturou isso aqui. Então eu já sabia qual o problema que as pessoas pagariam, tá? Aí começou a segmentar. Eu fazia conteúdo, gente, para quem tinha problema no nicho. Quem era? Quem demorava muito para começar a escrever uma redação, para quem levava muito tempo escrevendo uma redação, para quem não sabia fechar cada competência, para quem às vezes pegava um tema e ficava sem saber o que escrever, para as pessoas que não tinham até com o Google aberto, não conseguiam escrever uma redação. Então eu comecei a direcionar todo o meu conteúdo para as pessoas que tinham esses problemas reais, que estavam passando por frustrações. Aí, quando essas pessoas começavam a chegar, eu precisava trabalhar na minha comunicação e gerar confiança nela. Como é que eu gero confiança nela? Com ela novinha.
E aí? Ela não tinha muito resultado, tá? Ela estava vindo aqui agora. Qual foi a estratégia que a gente usou no caso dela? A gente começou a trabalhar assim, ó, mostre que você conhece a prova do Enem, mostre que você conhece o aluno que faz a prova do Enem e mostre, tá, que você sabe a redação do Enem. Entende? Então, ela mostrou que sabia a prova, a redação e o aluno que fazia a prova. Ela gerou confiança. Poxa, a Luísa pode me ajudar. E a gente começou a formar turmas, tá? Deixa eu colocar, vou colocar o depoimento. Vocês preferem que eu coloque o depoimento dela antes ou depois? Para vocês escutarem. É melhor antes, né? Só para saber aqui de vocês. Ou preferem que eu vá falando, coloque um depoimento, ou coloque um depoimento e me responde aqui. Porque nos depoimentos eles vão falando. Eu peguei depoimentos curtos, tá? De 30 segundos, 40 segundos, não se preocupa não. Falar e depois os depoimentos. Bacana, Aline. Mais alguém concorda? Pronto. Então, eu vou fazendo aqui. Então, assim, ó, a Luísa, tá? A gente fez a comunicação, a gente criou um produto. Por que a gente criou a mentoria com a Luísa? Olha que sacada legal. A gente criou uma mentoria, sabe por quê? Porque os grandes players já vendem curso. E as pessoas tendem a comprar curso de quem é referência. Então, as pessoas preferiam comprar um curso de quem era número 1 aí do mercado de redação para o Enem. Só que a mentoria tinha um diferencial. A mentoria, tá, entregava atenção, o tempo dela, ela sabia o nome dos alunos. Entende? Então, as pessoas, muita gente que comprou curso por aí, fazia a mentoria com ela porque não tinha justamente essa atenção do curso. Quantos de vocês aqui já comprou curso que não sabe, nunca falou nem com o cara? Gente, eu sou aluno do Érico Rocha, tá? Fiz o Fórmula Lançamento, fiz o Insider. Ó, o Insider foi R$ 62.000 que eu investi nessa mentoria aqui. R$ 62.000. O curso que eu fiz Fórmula Lançamento em 2018 foi R$ 7.000. Nessa brincadeira aí, só com Fórmula, só com o Érico, foi quase R$ 70.000 que eu investi. Eu nunca conversei com o cara, velho. É uma das minhas maiores frustrações. Com fé em Deus, tá? Em algum momento a gente vai estar grande o suficiente, vou ter oportunidade. Pô, Érico, uma das minhas maiores frustrações foi nunca ter conversado contigo. Tá certo? Então, assim, ó, olha o diferencial que vocês têm aí em mãos. É justamente esse tempo. Foi isso que eu fiz aqui com a Luísa, tá? Esse produto aqui tinha bastante valor. E aqui, novamente, tá? Como é que a gente fez as vendas? Call de vendas, usando nossos scripts de venda. Tá certo? Bora ver aqui um pouquinho, para vocês verem aqui o depoimento da Luísa. Deixa eu compartilhar para vocês verem. Eu já estava no digital antes, né? Eu estava faz uns 2 anos antes de entrar no Mind Pro, sem estratégia nenhuma, sem saber nada, assim. Evolucionou, sabe? Tanto em questão de conteúdo, quanto em questão de presença ali, né? Você consegue, assim, ter a autonomia que você precisa. E isso foi, assim, essencial. Em junho eu fui pegar firme mesmo. E em julho eu fiz minha primeira venda. E aí eu consegui alcançar os 10.000 em vendas, né? No digital ali, com o meu negócio de redação, em outubro. Foi, assim, um dos melhores investimentos que eu fiz em 2024, tá? Com certeza fez toda a diferença pro meu negócio. Bacana. Eu te pego bem curtinho para a gente não... Tá? Mas ó que legal o depoimento dela, né? Como ela comentou, ela tinha 2 anos de digital, gente. Às vezes o professor tem muito disso, né? Ele acha que consegue sozinho, e às vezes sozinho faz só você perder tempo, energia e dinheiro, né? E com a gente, ela, em 3 meses, ela tinha feito R$ 10.000, e hoje ela já está em outro patamar, tá bom? Aí vem aqui a Josi, tá? Professora de física para o Enem, tá certo? Qual foi a estratégia que a gente fez, tá? Novamente, pessoal, eu precisava pensar em um problema ou um resultado que as pessoas pagariam para ter. Então, o que é que a gente fez aqui com ela? Ela quis trabalhar para Enem, tá certo? Então, e Enem tem um problema problema entre aspas, tá? Tem um problema de dificuldade que não existe mais só um caderno de física, é um caderno de natureza. Então, física acabou sendo, tá, um terço de uma prova, mas é a prova que tem a nota mais baixa do Enem. Então, quem quer passar na federal ou cursos concorridos precisa ir bem em física, tá certo? Então, vai salvando isso aqui, porque isso aqui vai ser importante para a nossa comunicação daqui a pouco. Então, para lá. Novamente, segmentação. Pô, ela não fazia conteúdo
ensinando, para quem gosta de física. Física é um assunto, a disciplina mais gostosa que tem, a disciplina mais interessante que tem no planeta é física. Se a gente for fazer só conteúdo assim, vai encher de gente. Um monte de gente vai querer falar física, os efeitos, né, os fenômenos físicos. As pessoas, mas são compradores? Não são. Então eu preciso direcionar. Aí o que a gente começou a fazer, tá? Você faz as questões de física, tenta fazer as questões de física, mas não consegue. Você até estuda os conceitos, né? Mas não consegue resolver as questões. Você foi mal no ano anterior, na prova. Você não passou por causa de ciência da natureza. Eu comecei a direcionar, tá, o meu conteúdo para quem precisava da gente. Eu vou repetir muito, vou martelar o tempo todo, para quem precisava da gente. Tá certo? Você estuda, mas na hora você esquece as equações, não sabe como começar. Tem gente, pessoal, que não sabia nem como errar. Lia a questão, não sabia nem começar. Entende? Então, comecei a direcionar todo o meu conteúdo para essa galera. Só que tinha gente, o que acontece, tá? Isso já aconteceu com a gente em redação um tempo atrás. Tinha gente que chegava lá no Instagram de redação que achava que redação não estudava. Que redação era inspiração. Eu tinha de educar a minha audiência, tá? Para mostrar para ela que a redação estuda. E não só estuda, como é um diferencial, como tem como chegar com a redação quase pronta. Eu trabalhava isso. E qual é o que acontecia com física? Física, as pessoas achavam, física todo mundo faz mal. Se todo mundo vai mal, não precisa estudar. Olha o pensamento dos estudantes, né? Aí o que a gente precisa fazer na comunicação? Gente, já está todo mundo indo bem em redação e matemática. Física é o diferencial. Olha a sacada, percebe? A gente começa a ajustar a comunicação. Física é o diferencial. Se você acerta as questões de física, é realmente diferencial. E cursos concorridos como medicina, 1, 2, 3 questões faz a diferença. Entende? Então, isso aqui, ó, física acaba sendo separando quem passa em medicina, quem passa na federal e quem não passa. Percebe como a nossa comunicação ia sendo direcionada para isso? Aí, assim, ó, só que eu falava assim, pô, não dá para estudar de qualquer forma. Se você não está indo bem em física até agora, é porque estão te ensinando da pior forma possível. Tá? Você não precisa estudar todo o conteúdo do livro para ir bem no Enem. A prova do Enem tem um padrão. Isso tudo a gente trabalhava onde? Na comunicação da gente. E quando eu ia trabalhando isso, adivinha o que acontece? Você gera o desejo no seu conhecimento, na sua experiência, nos seus materiais. Entende? Pô, como é esse padrão da prova? Tem aluno que não sabe nem que existe o TRI, não sabe nem que existe, por exemplo, uma questão fácil, média, difícil na prova. Então a gente começou a falar sobre isso, falar sobre estratégia de prova, começou a gerar o desejo. E a Josi, com 7 semanas, que esse mapa aqui, tá? O mapa das primeiras vendas, quem for entrar no Mais de Prova vai saber, são 6 semanas de implementação. Ela atrasou um pouquinho, mas ela seguiu todo o passo a passo, e em 7 semanas ela já tinha feito mais de 10 mil reais. Entende? Já tinha feito, seguindo passo a passo, de um curso de física. Hoje já está com 14 mil pessoas, mas no início, gente, ela começou do zero com a gente. Começou do zero para a gente, ó. E, novamente, que produto vocês acham aqui que era o melhor para vender com ela? De novo, mentoria. Ó, a mentoria dela, ela ficou muito receosa. A mentoria dela era R$ 950. E olha que legal, olha que bom contar essa história, assim, porque assim, eu tenho bastante contato com meus mentorandos, com meus professores. A Josi, ela é casada com um militar. Eu não sei se é da aeronáutica, se tem alguma diferença, mas ele é casado com alguém ou do exército, tá? Não sei a diferença, mas eu sei que é alguém assim, ou do exército, do militar, e ela estava na Alemanha. Ela teve que largar todas as escolas, e olha que Josi era uma professora, até em projeto da NASA ela tinha participado. E para acompanhar o marido, ela larga tudo aqui no presencial e acompanha o marido. E ela, e agora? Eu não quero ficar refém do meu marido. Né? Aí a gente conversa assim, pô, não se preocupa não, que o digital é uma possibilidade de se ensinar aqui no Brasil, o Brasil inteiro, tá? E ganhar seu dinheiro normal, entende? Vou passar aqui o depoimento da Josi, tá? Mas entenderam como a gente pensou no problema, no resultado? Aqui, novamente, tá? Te ajuda a acertar mais de 80% da prova de física, tá certo? A gente focava muito nisso. Então, bora lá, ó. Deixa eu pegar o depoimento da Josi, para vocês verem. Sempre depoimentos rápidos, tá? Eu peguei depoimentos bem rápidos. Lá na frente, se vocês quiserem, eu posso pegar os depoimentos maiores. Eu tentei aqui ser bem rápido mesmo, para ela não ficar muito longa. Josiara. Então, desde o início do Mind Pro até eu fechar a turma, eu fiz
R$ 9.500. Então, em 7 semanas, o faturamento foi de R$ 9.500. Eu fiz todo o passo a passo. Eu sou aquela aluna que faz exatamente o que o curso manda. Lá no presencial, eu demorei 20 anos para chegar quase no auge da minha carreira com premiações e cursos da NASA, no CERN, no exterior. 20 anos. Então, eu tenho que ter a consciência que no mundo digital eu também preciso de um tempo para me adaptar ao meio. E vale muito a pena. É um mundo que abre umas portas que a gente não tem ideia. E hoje, com aluno do Pará, da Bahia, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Sergipe, eu tenho um aluno de cada estado, coisas que no presencial eu nunca teria isso, né? E isso faz a gente conhecer e aprender todo dia e não desistir. Legal. Quando a gente gravou essa conversa com ela, ela tinha fechado 9, mas depois ela fechou com 14. 14 pessoas na primeira turma dela. Entende? Moram da Alemanha, gente. Alguém aqui, só por curiosidade, alguém aqui está fora do país? Tem alguém aqui me assistindo que não mora no Brasil? É comum, a gente tem muitas professoras, tem professor na França, na Espanha. Não é todo mundo aqui está no Brasil, né? Bacana. Aí, bora ver aqui outro professor, tá? Pra gente pegar aqui, pra vocês entenderem. Estão entendendo a lógica? Sempre, ó, não estou pensando em ensinar em vender curso, tá, gente? A gente está resolvendo o problema. Percebeu qual é a sacada? Eu gero resultado, entende? Isso é muito importante, tá? A Júlia. A Júlia, eu não consegui editar o vídeo dela, mas eu vou contar a história da Júlia, tá? A Júlia é uma professora, uma enfermeira, doutora de verdade, tá? Porque ela fez doutorado, tem muito médico aí que se chama doutor, mas não tem o título de doutor. Ela tem o título de doutora, é doutora, mais de 50 artigos publicados, só que tá frustrada com o meu acadêmico. Tem muita vaidade no meu acadêmico, tá? Eu só queria... Quem vive vai entender, mas não vou me aprofundar, não. Aí ela chega pra gente, ela já tinha feito uma mentoria com enfermeiros, né, sem resultado nenhum, e com a gente, quando ela vem fazer o nosso curso, o nosso acompanhamento, a primeira turma que a gente fecha com ela, que a gente trabalha com ela, já fecha 30 alunos. Qual foi a sacada que a Júlia teve, né? Ela percebeu o seguinte, a urgência e emergência, quem trabalha na urgência e emergência ganha mais. Porque, assim, é mais perigoso. Por que não é que é mais perigoso? É porque você está num ambiente que você não pode errar, né? Porque se você errar, vai ocasionar a morte. E muita gente tem medo de ir para a urgência e emergência porque, né, tem medo de fazer alguma besteira. Mas ganha mais. E ela sabe que a faculdade não prepara o enfermeiro para encarar uma urgência e uma emergência. O que foi que ela fez? Ela pensou em um curso para preparar o enfermeiro para urgência e emergência. Não era um curso teórico, não, pô. Era um curso para falar assim, as maiores crises que podem acontecer, como resolver, o que fazer, entende? Porque aí esse enfermeiro ficaria mais seguro e poderia pegar uma vaga de emprego que ia ganhar mais. Vocês estão percebendo que a gente resolve um problema e geralmente tem um retorno financeiro, ou de tempo, ou de energia para quem está comprando? Consegue entender isso? Então não é só um curso de urgência e emergência, tá? Então a doutora aqui a ajustar, né? Aí, ó, quem é que a gente começou a atrair? Era qualquer enfermeiro? Não, era um enfermeiro que queria ganhar mais. Era um enfermeiro que estava inseguro. Às vezes era profissionais de saúde, até médicos, às vezes ficavam inseguros, acredito, na urgência e emergência, ficavam inseguros, né? Com situações, com crises. Então ela começou a atrair quem precisava dela novamente, tá? E não era contatos muito, muito direto. E ela começou a formar a comunidade dela. O que é formar a comunidade dela? Aí vem a comunicação, tá? Ela começou a vender a ideia dela. Ela falou assim, ó, que o enfermeiro tem que ter autonomia, o enfermeiro não é para ficar refém de médico, o enfermeiro, se acontecer alguma situação, você vai ficar esperando o médico chegar, você precisa saber resolver. Cara, a gente começou a trabalhar na comunicação para gerar um nível de consciência, cara, pô, ela tem razão. Entende? E começou a falar assim, ó, um enfermeiro que faz isso aqui é bem visto pela clínica, pelo hospital, ele é desejado, não vai ficar sem trabalho nunca. E quando eu vou trabalhando isso aqui na minha comunicação, as pessoas começam a desejar o quê? Pô,
Eu quero a ajuda da Júlia. Pô, eu posso fazer isso aqui. Ela mostrava que qualquer um, que era um medo bobo, tá? Que qualquer um poderia ir, que não tinha nada demais, entende? Aí as pessoas começaram a se interessar, tá? Novamente, aqui a Júlia, a gente não criou um produto, uma mentoria, não. Na verdade, ela tinha dois. Ela tinha um curso bem prático. A Júlia não foi mentoria, não. A Júlia foi curso, tá? A Júlia, a gente pensou num curso. Por quê? Eu vou falar para vocês por que foi um curso, não foi uma mentoria. Quando o nicho não é tão concorrido, pega essa sacada, tá? Quando o nicho não é tão concorrido, eu não preciso para mentoria, não. Então, por exemplo, redação e matemática são nichos mais concorridos. E por ser nichos mais concorridos, eu preciso colocar a mesma mentoria, porque é um diferencial. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, tá? Da classe de professores que tem mais concorrência hoje, tá? Que é os professores de língua, de inglês. Alessandro, então não tem espaço para o inglês? Claro que tem muito espaço. Só que vocês estão à frente da gente, vocês estão à frente do tempo um pouco. Para vocês terem uma ideia, os professores de inglês estão quase acabando com os cursos de inglês. Antigamente era um monte de CCE, AQBEL, né? Tinha vários cursos de inglês aí, o Wizard, tinha vários. Hoje já diminuiu muito, porque o professor falou assim, pô, por que eu vou ficar ganhando mixaria de um curso se eu posso mesmo dar aula diretamente para esse aluno? Tá? Aí começou a crescer, eles viram oportunidade. Então, hoje, professores de inglês ganham bem na internet, dando aula ou particular ou em grupos menores. Aí, o que eu ia falar para vocês, tem professor que vende de inglês, que vende curso, tem, e ganha milhões, tá? Porque está num país que, pô, quase 95% da população não fala inglês. Sei lá, 1, 2% é fluente em inglês. Então, tem muita gente precisando falar inglês, tá? Inglês abre porta. Quem fala inglês ganha quase 2 vezes mais do que quem não fala. Então, percebe que é um nicho muito legal? Aí, o que acontece? Nesse nicho, por ser o nicho mais concorrido, não dá só para ser um curso, porque, lembra que eu falei? Ele prefere comprar do player, que é número 1. Aí, a mentoria tem de ser menor. Grupo de 3, 5, até no máximo 10. Percebe? Então, dependendo do nicho que você esteja, você tem que montar uma mentoria, né, ou até um curso vendido. No caso da Júlia, que não tinha quase ninguém trabalhando com urgência e emergência, um curso vendia tranquilamente para a gente. Percebe? Conseguiram pegar essa sacada, essa diferença? Aqui, no caso da Júlia, como foi que a gente fez as vendas? A gente fez, a chama de funil de webinar. A gente preparou uma aula de vendas para ela, tá certo? Colocou as pessoas para assistir essa aula, uma aula só, no caso dela, e, no caso aí, depois as pessoas fechavam com ela, tá? Ela fez fazer uma aula estratégica e depois vendia. Pegaram a ideia? Estou olhando os comentários aqui, se não tiver nada, eu vou passando, tá? Bora lá, aqui, ó. Outra enfermeira. Mas só, professor, Mi, se quiser, Mi, pode deixar o comentário aí, mas eu vou dando sequência, eu vou deixar no final para vocês fazerem perguntas. Pode ser? Para não a gravação ficar ruim. A Ana é outra enfermeira. Só que a Ana agora ela foca em concurso público. Qual é o problema que ela gera aqui? Qual é o resultado que ela gera? Ela ajuda as enfermeiras a terem estabilidade, a passar no concurso público. A gente vive num país que a maioria das pessoas estão procurando essa estabilidade mesmo. A gente foi educado dessa forma, então é fácil vender. As pessoas procuram. E ela já passou em mais de 7 concursos, na verdade, mais de 10 concursos. Então ela tem essa vivência, né? Ela sabe fazer as pessoas serem aprovadas. Então aqui, ó, qual é o resultado que a gente vende? Ó, ser aprovada em concurso público, com a mesma estratégia que me aprovou mais de 10 vezes. Ó, que legal. Entende? Ela vende, não é aula teórica só. Ela vende aqui economia de tempo, de energia. Então, para quem eu direcionava meu conteúdo? Para quem precisava, para quem queria passar no concurso público, passar numa residência. Geralmente, quem era o público dela, ela percebeu que os recém-formados tinham mais interesse em passar no concurso público. Né? Então, ela focava muito nos recém-formados. Então, eu estava focando sempre em quem precisava, que poderia comprar de mim. Tá? O que eu fazia aqui na minha comunicação? Ó, adivinha o que a gente vendia na comunicação? Segurança, estabilidade. Entende? Porque era isso que as pessoas queriam. É isso. O salário, inclusive, de um enfermeiro concursado é muito maior. Eu não sabia disso, tá? Geralmente, pelo menos, na maioria das situações, na rede privada, ganha mais do que no setor público. Tem muitos colégios privados que pagam mais que o setor público, né? Até mesmo na federal, tá?
E na enfermagem, não. O pessoal da enfermagem ganha mal pra caramba, eu nem sabia. Aí ela mostrou que quem tinha concurso, que era concursado com mais tempo de carreira, ganhava melhor, tinha estabilidade, tinha férias. Entende? A gente começou a vender isso. Então, minha comunicação era voltada nisso e gerava o desejo, tá? A Ana, ela vendia uma mentoria. Geralmente abria o edital e ela acompanhava as pessoas por 30, na verdade, por 60, 90 dias. Então, a mentoria de 90 dias, ela vendia por 1.500, tá certo? R$ 1.500. A Ana, ela já faturou mais, em 6 meses, já faturou mais de 70 mil reais com a gente. Só que no último lançamento dela, no último edital que abriu, ela vendeu, ela tinha feito mais de 30 mil reais. Ela tinha feito, quando a gente parou de contar, estava 36 mil reais. Uma enfermeira ganhando mais do que médico. Entende? Uma enfermeira ganhando mais do que médico. Novamente, tá? Aqui para as primeiras vendas dela, a gente usou o webinar e a gente também fez calls de venda, tá bom? Deixa eu pegar aqui o depoimento da Ana, que é muito legal para vocês terem. A Ana, enfermeira. Eu estou pegando aqui vários nichos diferentes para vocês irem vendo com qualquer área. Sempre tem, gente. O que mais tem no ensino brasileiro é problema, tá? E sempre tem um problema que a gente consegue resolver ou já resolve. A diferença aqui, ó, para de entregar isso aqui de graça, venda esse resultado. Tá sem áudio, né? Deixa eu botar aqui, eu botei como janela, tem que botar como guia. Deixa eu botar aqui. Opa, botei do Ricardo, não. Meu nome é Ana Tavares Vieira, eu sou enfermeira, eu sou professora universitária de enfermagem e de saúde pública, que é a minha especialidade, e eu faço parte do Minding Pro. Eu encontrei não só a adaptação de todos os conceitos do marketing digital para o contexto da docência, mas uma forma de trabalhar no digital muito mais saudável do que a gente vê com outros players no mercado. E o professor Alessandro te mostra de maneira estruturada como que você vai fazer a sua primeira venda, como você vai conquistar os 10 mil reais por mês, como você vai conquistar os 10 mil reais por semana. Eu hoje estou estruturando os 10 mil reais por semana. Ainda não bati essa meta, mas estou em vias de bater. Quando eu comecei a aplicar a metodologia, fazendo todos os exercícios, fazendo a abordagem 1 a 1, aqui eu já vendi ticket de R$ 1.497. Eu fechei uma turma de 10 pessoas, mas 10 pessoas pagando 1.400 já passou de 10 mil reais. Então, se você é uma pessoa que quer ter um gráfico como esse, com uma receita líquida, deve estar ao contrário para você, de R$ 72 mil reais em 6 meses, você está no lugar certo. E eu espero poder dar outro depoimento para o professor Alessandro, mostrando que eu consegui bater os 100 mil reais graças a essa estratégia voltada para professores. Legal, cara. Eu curto muito escutar isso. Chega um tempo a gente fica querendo colecionar histórias, sabe? Vocês vão vivenciar a mesma coisa com vocês, os seus alunos. Cara, não tem nada mais gratificante do que um aluno chegar para a gente e agradecer a gente. Então, bora lá, ó. Bora pegar aqui outro caso, tá? Aqui, ó, um professor agora, ó, de música. Sabe assim, quando ele toca teclado, né? Aí, isso aqui foi legal. Isso aqui a gente teve de parar um pouquinho, porque música não tem tanta urgência, entende? Porque é um hobby. Então, assim, não vai ter um retorno financeiro, tem um retorno pessoal, emocional, né? Aí, o que a gente focou aqui? Qual é o resultado? A gente percebeu que tinha muita gente, e ele é cristão, tá? Que tem muita gente que queria aprender a tocar teclado para tocar na igreja. Então, a gente encontrou aí um problema, um resultado que as pessoas pagariam para ter. Porra, eu quero aprender a tocar teclado para tocar na igreja, para tocar os louvores na igreja. Então, foi aí que a gente começou a direcionar. Foi aí que eu comecei a entender, tá? Então, quem é que comprava o curso dele? Aquele cara que estava querendo começar, mas achava que era muito difícil, que o teclado era impossível para ele, ou era caro, né? As pessoas que estavam já tocando, mas estavam inseguros de tocar em público, ou não sabiam tocar todas as músicas, entende?
Aí, dito isso, ó, a gente começou a ajustar a comunicação, né? Que é possível, que dá, que não, assim, muitas das pessoas que tentam tocar teclado, música, tentam pegar dicas soltas no YouTube. Então, a gente começou a mostrar por que é ruim essas dicas soltas no YouTube, porque com ele vai aprender muito mais rápido, mostrar um pouco da metodologia dele. Isso tudo aqui, gente, era o quê? Na comunicação. O produto dele, eu tinha muita dificuldade de falar assim, pô, Ricardo, dá para montar uma mentoria? Ele falou, dá. Ele começou a montar uma mentoria de R$ 1.500, o Ricardo. E o Ricardo, uma coisa que é bom comentar, o Ricardo chegou para a gente, ele estava muito frustrado. Ele tinha investido muita grana em outros cursos e não tinha ganho dinheiro com ninguém, tá? Com nenhum deles. Inclusive, o Ricardo, ele tinha acabado de sair de um lançamento, tinha perdido R$ 2.000. Então, ele chega para a gente, mas em 3 meses, tá? Ele já tinha feito quase R$ 40.000 com a gente. Então, é um cara que teve resultado muito rápido. E, novamente, tá? Para a venda dele aqui, a gente usou uma estratégia de vendas que a gente fazia call individual. Porque eu queria entender o que as pessoas compravam. Então, perceba, ele ensina teclado, mas não quer só teclado, ó. Ele ensina a tocar no teclado da igreja, né, do 0 ao avançado, tá bom? Isso aqui ele tinha muito na comunicação dele, ele luto contra promessas vazias e cursos impessoais. Como a gente vendia muita mentoria, tinha acesso aos alunos, mostrar que isso aqui era o diferencial da gente, tá? Perceberam que tudo envolve isso, gente, atrair potenciais clientes, pensar na comunicação e pensar no produto que resolva a dor dele. Como tinha muita gente que tentava aprender pelo YouTube, ou por cursos ruins, estudando o nicho deles, a gente sabe o que é PLR. PLR é um produto que você compra, às vezes o pessoal pega do exterior e traduz para cá para o Brasil, e o pessoal vende aleatoriamente. Então tinha muito PLR de teclado, com muita coisa errada. A gente teve que bater muito forte nesses PLRs, tá? Esses cursos que o pessoal comprava pronto para revender, tá? Então isso aqui foi muito importante para a gente. Deu para entender como foi essa cara? Que a gente sempre pensar que precisa comprar, ajustar a comunicação, pensar no produto atrativo. Sempre envolve isso, gente. Sempre envolve isso aqui, esse ciclo, tá? Mais uma vez, o depoimento do Ricardo é bem pequenininho, estou passando, só para vocês verem como a gente foi resolvendo um problema de cada vez, tá bom? Esse vai ser o último depoimento que eu vou colocar, tá? Para não ficar... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar os depoimentos um pouquinho. Se vocês quiserem, eu vou pedir para o meu time, para botar os depoimentos para vocês depois. Pode ser? Eu acho o depoimento é mais para mostrar que a gente não está falando mentira, para você saber que essas pessoas existem, tá certo? Para eu ir falando a parte estratégica de cada um deles. Pode ser? Vocês se incomodam? Ou vocês querem o depoimento? Me coloca aí, para eu ir colocando. Qualquer coisa eu mando depois, tá? Time, bora mandar depois no grupo, tá bom? Pra gente não terminar tão tarde. Então, para lá, ó. Aqui o Nelson, tá? Professor de biologia. Novamente, ó. A gente começou a pensar assim, pô, bora pensar aqui agora. Sentei com o Nelson. Sempre sabe que eu falo assim, ó. Pensar em quem pode pagar e quem precisa da gente, né? Aí o Nelson, professor do Rio de Janeiro. Quem é que pode pagar? O pessoal de medicina. O pessoal de medicina tende a investir mais, por quê? Geralmente são famílias que estão acostumadas a investir em educação, né? Então pagar R$ 30.000, R$ 40.000 por ano já é comum para eles. Então eles estão acostumados a investir em educação e é um curso concorrido. E por que a gente escolheu a UERJ e não o Enem nesse caso? Porque a UERJ tinha prova discursiva de biologia e lá tinha um peso maior. E como ele era do Rio de Janeiro e já tinha resultado, foi fácil pra caramba pra gente. Então, ó, muitos de vocês acham que para ganhar dinheiro, né, precisa ter um Instagram muito grande. O Nelson não tinha nem 1.000 seguidores, pô. E em 30 dias, aplicando nossas estratégias, ele fez R$ 55.000. Olha que fantástico. Em 30 dias, né? Aí o que a gente fez, tá? O produto que eu criei, novamente, é uma mentoria que ajuda a pessoa a passar em biologia na UERJ, né? Medicina da UERJ, gabaritando biologia. Olha a comunicação dele aqui, já está um indício da comunicação dele, ó. Para gabaritar discursiva, só diquinha não ajuda. Então, batia muito nas diquinhas, entende? Quem que precisava da gente? Já está começando a entender quem que precisava? É o cara que queria medicina, né? Ou então um curso bem concorrido, mas lá da UERJ, que precisava de biologia. O cara que foi mal no ano anterior. Porque o que acontece em biologia? Tá? A gente percebeu que muita gente acaba focando muito em física e química e deixando biologia para o último. E teve muita gente que era boa em biologia, foi mal, né? A gente começou a trazer da comunicação isso.
A gente percebeu que tinha gente que sabia biologia, mas não sabia responder de acordo com a UERJ. Então, a gente trabalhava muito isso aqui na comunicação. Aí a gente começava a gerar desejo, né? Em como responder os padrões de questões, como responder uma prova simulados, tá? Então, a gente criou um produto de 6 meses com um valor de R$ 3.000. Imagine uma mentoria de R$ 3.000. Por que a mentoria? Novamente, tá? A gente queria dar uma atenção maior. Eu queria vender um ticket mais alto. Eu vendi 19 mentorias de R$ 3.000 em 30 dias. Fiz R$ 55.000. Tá? Ele fala que o depoimento, pô, Alessandro, quando eu entendi a lógica, porque ele já era professor de cursinho, ele estava querendo aprender, pô, como é que eu faço, cara, para fazer uma pessoa que nunca me viu comprar de mim no digital? A gente começou a trabalhar a comunicação dele, deixou a comunicação menos inocente, tá? A gente começou a trabalhar. Falou, pô, comecei a vender, né? E, cara, para um professor, velho, ganhar R$ 55 em 30 dias é fantástico, tá? Estão entendendo como é que funciona aí a lógica? Ó, novamente, eu não ensinava biologia, eu ensinava o cara a gabaritar a prova de medicina, de biologia da UERJ. Pegando a ideia? É isso que eu quero que vocês entendam, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Olha lá, o Newton, tá? O Newton é um professor de matemática. O Newton acabou de fazer R$ 100.000 agora em 30 dias. Professor de matemática, ele, novamente, ele não tem um Instagram tão grande, ó. O Instagram, 7 mil seguidores, fez mais de R$ 100.000. Aí, assim, não posso nem falar mas vou citar o Procópio, porque o Procópio também, quem faz mentoria, entrou na mentoria com a gente. Quem acompanha o Procópio, o professor de matemática, os maiores players do mercado, viu o Procópio lá reclamando, poxa, olha quanto eu ganhei do YouTube esse mês. Acho que tinha ganhado R$ 2.500. Um professor com mais de 2 milhões de seguidores. Mas o que acontece? Pô, ele não tinha estratégia, o Procópio não tinha estratégia. O Procópio, ele queria entregar o conteúdo dele e achava, inocentemente, que as pessoas iam pagar por aquilo. Tá? Inclusive, esse é um dos problemas do professor hoje. Vocês, quando eu falo vocês, a gente, tá? Nós, professores, a gente doou tanto nosso conhecimento, que o nosso conhecimento está todo de graça na internet. Todo de graça. Tudo. As questões resolvidas, várias coisas. Então, hoje, se o professor quer vender conhecimento, não dá. Você precisa vender estratégia. E o Newton fazia justamente isso. Ó. Ele não vendia um curso de matemática. Ele ajudava o cara a tirar 900 mais em matemática e ser provado em medicina. Ele vendia resultado. Ó. Tá? Ele tinha mais de 45 alunos, 900 mais. Tá? Então, isso aqui que a gente vendia. Quem é que a gente focava para atrair? Pessoal que fazia medicina, pessoal que foi mal em matemática, que perdeu por causa de matemática, que sabia que matemática era o diferencial, entende? Que até estudava matemática, mas não acertava. As pessoas que queriam resolver as questões mais rápido, identificar padrão, a gente começou a atrair quem precisava da gente. Ó, novamente, comunicação, começar a trabalhar na comunicação, a importância de matemática. Se 900 mais você não passa em medicina. A gente martelava muito isso, ó. Você não precisa estudar todo o assunto do ensino médio para ser aprovado, tá? Estudar, ficar preso em infinitas aulas, infinitos materiais, é a pior maneira de estudar para matemática. Ele pegava um livro ou um módulo, acha, e fala assim, ó, muitas questões dos módulos que você está estudando não cai no Enem, não é padrão estilo Enem, você precisa estudar pelo padrão estilo Enem. Isso aqui é tudo comunicação. Quando eu vou trabalhar minha comunicação, gera o quê? Gera o desejo nele, no material dele, entende? Qual o produto que a gente pensou na mentoria? Ó, a mentoria dele era R$ 2.500 à vista, tá? R$ 3.000, R$ 3.000 parcelado, tá certo? E olha que interessante, tá? O Newton, ele já tinha tentado antes no digital. Ele tinha feito páginas de vendas bonitinha, tudo bonitinho, e não vendia, cara. E não vendia. Só que aí a gente começou, peraí, Newton, será que essa página de vendas tá persuasiva? Bora fazer o seguinte, bora fazer as calls de vendas. Cara, ele começou a fazer o call de venda. A conversão do Newton era quase 90%, pô. Era uma conversão muito alta. Entende? Uma conversão alta pra caramba. Aí a gente começou a ter resultado, aí ele fechou. Para ele fazer, para vocês entenderem, fazer R$ 100.000, é porque ele fechou 36 vendas em 30 dias. Aí fez mais de R$ 100.000. Um cara do Pará. Não é do capital do Pará, não, né? Ele fala no depoimento dele, poxa, Alessandro, Pará já é interior, e ficava no interior do interior, né? Eu falei, porra, percebe? Então, um cara que vendia para o Brasil inteiro, tá? Deixa eu passar aqui rapidamente, bem rápido mesmo, para vocês verem um pouco desses depoimentos. Já está acabando, tá?
eu vou, só para vocês verem aqui, para finalizar a aula com chave de ouro. Deixa eu ver. Ó. Vou pegar aqui um pouquinho do Nelson. Eu sou um professor de biologia que trabalhei, né, durante um tempão no presencial, preparando alunos para o vestibular, principalmente para medicina. Eu fui para o online e não sabia muito bem como fazer, né? É diferente. A gente está tanto tempo no presencial, mas é diferente para caramba no online. Eu comecei a trabalhar buscando, né, a ideia de ampliar mesmo, chegar a pessoas que eu não conseguia chegar, que não me conheciam, e aí veio o desafio de como fazer alguém que não me conhece comprar algo que não é tão barato, né? E aí foi quando eu dei uma batida de cabeça e encontrei o seu, né, a sua mentoria, o seu trabalho, e aí eu achei aquilo bem legal, e isso é um negócio bem interessante, porque professor, né, tem uma coisa de sei lá, meio ser... eu quero fazer sozinho, né? De uma maneira geral, o professor é meio assim, de maio, quer dizer, finalzinho de maio até junho, aí o negócio deslanchou muito, né? Aí eu comecei a ter aluno, então, né, eu fiz naqueles 30 dias, 30 e pouquinhos dias, a gente fez, né, 55 mil, foi legal pra caramba, pô, achei muito maneiro. É fantástico isso, tá? O Newton, do Pará. Como é que você vai imaginar que um cara do interior do Pará, que o Pará é interior do norte, que o norte é interior do Brasil, vai conseguir fazer sucesso? É uma coisa que a internet, ela pode prometer isso, ela pode não prometer, mas você pode alcançar. Que só vem para cá quem realmente tem essa esperança, que tem esse desejo, que tem essa meta de conseguir sua independência financeira, de conseguir, né, não só financeira, mas também de sucesso profissional, estar aqui também, ser reconhecido na internet, coisa que você não vai conseguir ser reconhecido no negócio de escola. Que eu acho que é importante falar isso aqui, que eu sempre fui vendedor. Eu só não conseguia vender na internet, que é o que o Alessandro conseguiu me ensinar muito bem. A forma que você vende na internet, a forma que você vende presencialmente é totalmente diferente. O Acelera Prof, e eu já tinha assistido todas as aulas, eu estava consumindo já todas as aulas, mas o Acelera Prof foi muito objetivo e fundamental para eu montar o produto em um final de semana, que eu acho que foi um sábado e um domingo, se não me falha a memória, de dezembro. Eu tive uma taxa de conversão próxima de 90%. Né? Muito próxima de 90%. Alessandro, eu não cheguei a fazer 50, 55 encontros individuais, não cheguei a fazer. Tempo válido mesmo, vamos colocar novembro, dezembro e janeiro eu já vendi. Janeiro eu comecei as vendas. Mas eu bati os 30, eu te mandei a mensagem, acho que foi em fevereiro, eu bati os 30 de fevereiro. Então, em 3 meses de prática mesmo, de fato, foi quando eu consegui. Então, 6 dígitos em 90 dias, pode ser? Os 6 dígitos, gente, para quem não está acostumado com o jargão, é uma fase de fazer mais de 100 mil reais, tá? E assim, ele começou a vender, em 30 dias ele fez mais de 100 mil reais. Então, assim, tem o planejamento e tudo direitinho. Aquele sorriso satisfatório, né, no final. Tá? Então, bora lá. Então, assim, estão entendendo como é que funciona? Para vocês perceber que, vou vender aula. Não vai vender, gente. Se for vender só aula, não vai vender, cara. Desculpa, eu sei que dói, frustra um pouquinho, a gente é utópico, né? Quero ensinar matemática, quero ensinar física. Não vai vender, gente. É que o professor de química, tá? Professor de química, o Manuel, tá certo? O pessoal falou, você não falou que não tinha química, porque o professor de Manuel, apesar de ser químico e doutor em química, sabe como é que ele ajuda as pessoas? Ele ajuda os professores a passarem no concurso do Instituto Federal. Assim que ele ajuda, ele desenvolveu um método, olha que sacada ele teve, tá? Quando ele foi fazer o concurso dele, estudar para o concurso, ele foi fazer uma prova de química, e nessa prova de química, ele tirou 50% da prova. Pô, como é que pode? Ele era doutor em química e acertou só 50% da prova. Foi aí que ele percebeu que não bastava saber química, tinha que entender o edital, o modelo padrão de prova de cada um desses. Aí o que ele fez? Ele começou a se especializar na prova do Instituto Federal. E aí hoje ele ajuda os professores de uma forma, mesmo sem tempo para estudar, com pouco tempo, porque a maioria dos professores não tem tempo para estudar. Ele desenvolveu uma metodologia que faz os professores passarem e está dando resultado. Tá? O Manuel, não vou botar o depoimento dele não, tá? Mas o Manuel, ele já fez mais de 100 mil reais com a gente, ele fez 100 mil reais com a gente em 9 meses, e nos últimos 2 meses, tá? Depois de bater a marca dos 100 mil reais, mas nos últimos 2 meses, ele já fez 70 mil reais.
Então, você já tá, ele já pensa, ele já passou em mais de 7 concursos públicos, né? Ele já pensa em largar o concurso público. A família já... Hoje, imagine, cara. Isso aí eu achei fantástico, tá bom? Aí, o que é que eu sempre falo aqui para vocês, quando a gente está conversando com vocês, tá? Agora, eu sempre falo assim, você tem 3 escolhas agora para fazer. Você pode esquecer, gente, tudo o que eu falei aqui agora, se enganar achando que não funciona e vai continuar com a sua vida como tá. É uma escolha sua. Pode achar que eu estou mentindo aqui, é uma escolha sua. Eu tentei trazer exemplos reais, fatos verídicos para você. Ou você pode também ter tido um estalo de que o digital pode mudar a sua vida, mas você acha que vai conseguir sozinho. E você vai procurar a minha ajuda, a nossa ajuda, com descobrir, né, que não é tão fácil, tão simples assim. É como você desperdiçar tempo, energia e até dinheiro, tá? Não ter resultado, você vai procurar a gente. Ou você, professor, pode aceitar a minha ajuda, seguir um método que já está validado por dezenas de professores, como vocês, que enxergam que o digital já é um caminho real, que pode mudar a sua vida, você pode ser recompensado como você merece, tá? Então agora, gente, eu quero falar com aquele professor que quer dar um passo a mais, que quer entender melhor como é que funciona o nosso programa, tá? Por que eu trago aqui essas fotos aqui de instrumentos musicais? Porque algum de vocês pode olhar para um violino, um violão, um saxofone, um piano, e achar que pode aprender a tocar sozinho. Dá muito trabalho você tentar tocar isso aqui sozinho. E com orientação, esse resultado vai chegar muito mais rápido, tá? Eu brinco que é como montar um cubo mágico, gente. Se eu te der um cubo mágico aqui, você sabe aquele cubo de Rubik, né? Rubik, não sei como é que fala, pronuncia. Você pode passar uma vida inteira tentando montar aquilo e não montar. Mas se você pegar uma orientação no YouTube, em, sei lá, 10 minutos você consegue montar aquele cubo. Então é isso que eu estou convidando vocês, para não tentar sozinho, para aceitar a nossa ajuda, tá? Que a gente consegue acelerar muito. O que a gente tem percebido? O que falta para o professor não é esforço. O professor já trabalha pra caramba, velho. Tanto é que quando o professor chega assim, ó, compra o nosso curso, vai trabalhar com a gente, ele não fala assim, ó, bora trabalhar, professor. Porque a gente já trabalha pra caramba. É aprender a ganhar dinheiro. Então todo professor, ele já trabalha e estuda há muito tempo. A maioria de vocês já trabalha, estuda 3 turnos há muito tempo. O que não falta, professor, não é esforço. Falta o quê? Direcionamento, tá? Orientação. E é isso que a gente pode entregar aqui no programa, tá certo? Que é aqui, ó, que eu quero falar um pouquinho sobre vocês, que é o Mind Pro Start. Um curso para quem quer começar, para quem quer começar a fazer as primeiras vendas. Qual a diferença desse curso aqui? Tá? O que é que tem em cada módulo, o que é que te resolve em cada módulo? Eu passei para vocês aqui um caminho, só que aqui eu vou aprofundar tudo. Eu não consigo entregar tudo para vocês em 3 aulas, tá? Então aqui, por exemplo, como é o Mindset, eu conversei, gente, com 19 professores que fizeram mais de 100 mil reais em 7 dias, tá? Eu conversei com esses professores, o que é que eles têm em comum? Porque assim, quando eu comecei a ensinar professor, eu queria entender por que alguns professores ganham dinheiro e outros não. Não é quem ganha dinheiro, não é o melhor professor, entende? Aí eu comecei a conversar com esses professores. E aqui a gente entendeu o padrão do professor que ganha dinheiro digital. Tá lá, tá no curso, ó. Como se planejar, ó, como você quer ser visto, pensar numa promessa atrativa, pensar num nicho atrativo, tá? Entender o aluno que paga, o aluno ideal, as suas narrativas, fazer uma editorial estratégica, né? A jornada do herói. Tudo isso aqui tem no planejamento, tá? A gente vai te ajudar aqui nesse planejamento. Vem aqui a parte de segmentação. Eu te ajudo a fazer conteúdo para quem precisa de você. São muitas ideias para vocês aqui, ó. Fazer conteúdo não é para quem gosta. Você já sabe fazer conteúdo, gente. Isso aí é para você fazer lá dentro do curso. Para ele gostar da sua disciplina, é dentro do curso. Aqui eu quero atrair potenciais clientes. É no módulo 3 que eu vou te ajudar a atrair potenciais clientes, tá? A comunicação, ó. Eu vou deixar a sua comunicação mais persuasiva. Eu vi que o pessoal fala, não sei vender. Você é uma excelente vendedora, você só não sabe isso ainda. Você não precisa empurrar o seu produto, você não precisa vender ideias. E é isso que a gente ensina aqui na comunicação. Comunicação é vender ideias. É defender ideias, é a argumentação lógica. A gente vai deixar a sua comunicação mais persuasiva, como os gatilhos mentais no ensino. Entende? É entender o nível de consciência da sua audiência. Tudo isso que a gente faz aqui na comunicação para ficar, né, mais persuasiva na sua comunicação, não ficar tão inocente. Para vender, a gente vai usar os mapas de implementação. Tá? É toda a minha experiência aqui, resumida em mapas, para você seguir um passo a passo. Tá? Para você não perder mais tempo nisso aqui. E aqui para vocês também aprenderem a criar produtos atrativos. Seja de baixo ticket, né, de low ticket, o produto de front-end, como alguns chamam,
né, produto de entrada, ou de ticket médio, de alto ticket, no high ticket. Vocês vão aprender a fazer isso aqui tudo. Eu vou orientar em qual momento é melhor fazer um, fazer outro, tá? Aqui como pensar, fazer um produto para ele se tornar único. Vocês vão perceber que tem, às vezes a promessa é igual. A gente aqui tem 5 professores de redação, todos com a mesma promessa. Pô, e aí? E aí que eu tenho que deixar o produto único. É isso que a gente ensina aqui. Como é que eu deixo o produto único? Para ser o único no mercado, né? Para diferenciar ele do YouTube. A gente trabalha isso aqui tudo lá no Mind Pro Start, tá certo? E não só isso, gente. Para quem for tá pensando em ficar com a gente, dar um passo além, a gente pensou, são mais de 5 mil reais de bônus, tá? Por exemplo, ideia de produtos. Ah, nós não temos ideia de produtos. Eu trouxe aqui, ó, nesse curso aqui, mais de 25 ideias de produtos atrativos para vocês criarem, tá? O 190, olha que legal. Esse curso aqui, 190, é de estratégia. Eu conto como eu comecei o Instagram do zero e fiz mais de 100 mil reais em 90 dias no meu projeto. Eu comecei do zero, eu conto todo o passo a passo aqui para você, todas as dificuldades que eu tinha, como eu contornei, e fiz mais de 100 mil reais em 90 dias, tá? Você vai ganhar isso aqui de bônus também, esse curso. Você vai ganhar aqui 210 de títulos virais, conteúdos. O que a gente percebeu com o professor? A maioria do professor, ele dá 8, 10 horas de aula aqui. Então, o problema do professor não é criar, não é falta de conhecimento. Só que o professor, na hora de criar um conteúdo de 1 minuto e meio, de 60 segundos, ele trava. Então, qual era o problema do professor? Não era conhecimento, ele tem muito conhecimento. Ele dá aula o dia todo. Ele não sabia sobre o que falar. Aí, o que a gente fez? Como é que a gente resolve esse problema? Pensei em 200 títulos, 210 de títulos virais, dou para ele o título, ele constrói. Sai rapidinho. Vocês ganham tempo fazendo isso, tá? E aqui, ó, esse aqui é um presente. Por que a gente faz? A maioria de vocês que vão entrar no Start, vocês vão querer ir para o Black depois, tá? Então, já dou de presente quem entrar no Start e decidir lá na frente fazer a nossa mentoria Black, tá? No dia que você decidir para o Black, para nossa mentoria, você vai ter 3 mil reais de desconto. No dia que você decidir ir para o Black, você vai ter 3 mil reais de desconto. Então, muita gente quer começar aqui agora no Start, começar a ganhar dinheiro, e naturalmente vocês vão querer ficar comigo e vai para o Black, depois vai para o Premium. É normal, tá? Só que aqui, ó, para quem está dando um voto de confiança para a gente, está dando um desconto de 3 mil reais lá na frente, tá? Você vai ter aqui um curso de Canva básico, para alguns vai ser importante, um curso de CapCut, tá? Para editar seus vídeos, subir na plataforma. São vários materiais de apoio que vocês vão receber, tá? Aulas, tá? Interessantes, ó. Essa aula aqui, por exemplo, Desafio 10 Dias, é para aula particular. Quem aplica esse desafio, fecha de 3 a 5 alunos de aula particular em 10 dias. Tá? Não é o objetivo do nosso curso, tá certo? Mas quem aplica aqui vai fechar de 3 a 5 alunos em 10 dias. Como fazer conteúdos virais, como transformar no seu perfil na página de vendas, tá? Isso aqui tudo você vai receber, gente, ó. E os encontros, vocês vão receber 4 encontros comigo, né? Vai ser em grupo, a gente vai definir as datas, são 4, provavelmente vai ser um encontro a cada 15 dias. A gente vai fechar a turma, a gente fechar uma turma pequena, com 30 alunos, e vai fazer um encontro com vocês. Para quê? Para eu analisar o projeto de vocês, dar um feedback. Só um encontro desse comigo hoje, gente, é de 460 reais por encontro. Vocês vão receber 4. Então, vocês vão começar a fazer as aulas, vai ter um momento comigo, e eu só saio quando eu converso com todos vocês. Isso aqui acelera demais o resultado de vocês, tá? Então, vai ser só aqui, ó, mais de 5 reais de bônus, tá? Aí você deve perguntar, pô, Alessandro, isso aqui deve ser caro pra caramba, né, o curso. Mas não, gente, ó. Ele já está de R$ 1.997, ele já está ficando por R$ 1.497 à vista, ou apenas R$ 150 reais por mês. E tem mais. Fica aí que eu tenho um presente para vocês que ficaram até agora aqui com a gente. Você que está aqui até agora, eu ainda vou dar um presente a mais. Só vocês vão saber desse desconto aqui agora, tá? Já fica bem barato. Ó, gente, R$ 150 reais por mês. Porra, só para vocês terem uma ideia, tá? A menina que me arrumar aqui em casa, ela vem aqui uma vez por semana, ela vem no sábado. Ela me cobra R$ 180 reais a diária. É mais barato do que R$ 180 reais a diária. Eu separei, tá, gente? Minha filha faz terapia. Quando eu separei, então, um encontro no terapeuta dela é R$ 190 reais. É mais barato que uma terapia. Entende? Que mais, pô? Posso trazer aqui vários exemplos para você ver o quão barato é hoje fazer o Mind Pro. Quando eu vou no Mac com a família, tá? No McDonald's, não é nem jantar fora, porque jantar fora vai ser mais de 300 reais. Eu gasto mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Então, vocês que bebem aí, provavelmente devem gastar mais isso aqui no assentado, tá? É você investir 150 reais por mês, mas tem mais, tá? A gente vai fazer, quem tiver interesse,
Ô, Flávio, por favor, coloca aqui o link do grupo, porque as turmas só vai abrir segunda-feira. A turma não vai abrir agora, tá? Ela só vai abrir segunda-feira. E os 10 primeiros, a gente vai abrir primeiro para quem estiver nessa turma, tá? Os 10 primeiros aqui, eles vão ganhar um prêmio, que é o Acelera Pro. O Acelera Pro, gente, é uma imersão de 20 horas. Eu passo 20, ao final de semana, das 9 da manhã às 7 da noite, que eu faço tudo com você. A gente cria uma promessa irresistível, define seu posicionamento, o aluno ideal, as narrativas, jornada do herói, linha editorial estratégica, ideias de conteúdos, a gente faz o nível de consciência dessa audiência, técnica de storytelling, como gerar confiança e autoridade no digital, como usar gatilhos mentais no ensino, como estruturar, né, o script de vendas, como pensar numa aula estratégica, como fazer uma oferta, tudo isso aqui é todo passo a passo, a gente faz com você em 2 dias, tá? A gente vai criar um produto atrativo, um método exclusivo, criar um produto high ticket, como fazer produtos escaláveis que vendam todos os dias. Só que eu não posso dar isso aqui para todos, tá? Vai ser somente para os 10 primeiros. Então, se você está pensando em entrar no Mind Pro, entra nesse grupo. Eu não sei se o Flávio já colocou aí o link do grupo, tá? Ele já colocou. Só essa imersão, gente, quando a gente cobra, é R$4.000. Então, os 10 primeiros vão ganhar essa imersão. E tem mais, tá? Quem fechar com a gente na segunda-feira vai ganhar ainda R$500 de desconto, tá? Somente na segunda-feira. Quem fechar com a gente, quem entrar com a gente, vai ficar ou 12 vezes de R$ 99,70, tá certo? Ou R$1.000 à vista, o que for melhor para vocês, tá? Pode passar em mais de um cartão, pode usar 2 cartões, né, no caso, pode botar uma parte à vista, outra parte no cartão, o que for melhor para vocês, tá certo? Quem for ficar com a gente nessa jornada, vai ser um prazer continuar com vocês, tá bom? Quem não me segue no Instagram ainda, me segue, pelo amor de Deus, vai estar postando conteúdo todo dia para ajudar vocês, tá bom? Isso mesmo, Tarsila, só R$100 por mês, cara, tá? Agora eu vou deixar esse momento final para tirar dúvidas. Dúvidas sobre projetos, dúvidas sobre a aula, dúvidas sobre o curso, tá? O momento agora é de vocês. Quem quiser falar, só levantar a mão. Professora Gisele, pode falar, Pro. Deixa eu ver como é que está aqui o microfone, se ele já está liberado. Pronto, liberando aqui o microfone, pode falar, professora Gisele. Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostei, me interessei bastante e gostei dessa última oferta para segunda-feira. A minha dúvida é com relação a esse valor para segunda-feira, esse seu acompanhamento, vou chamar assim para tentar ser o mais completo possível de chamar o que você faz, ele duraria quanto tempo, por exemplo? Vou te explicar por quê. Eu não sei como que é a rotina das outras pessoas, mas sei que a minha é puxada, mas acho que de todo professor é muito. E eu não sei se eu daria conta de fazer tudo na velocidade proposta. Então, a minha pergunta basicamente é quanto tempo eu tenho para usufruir desse seu acompanhamento, desse valor? O curso ele fica disponível para vocês com todas as atualizações que a gente fizer. Inclusive, a gente vai fazer uma atualização para vocês, tá, gente? Ele fica por 12 meses, tá bom? Esses 4 encontros aqui, que a gente vai fazer, eu devo fazer mais ou menos 15 dias depois que a turma fecha. Fechou 30 alunos, vou marcar 15 dias depois. E a ideia é que vocês em 2 semanas, o objetivo, o desejo nosso interno, é que em 2 semanas, em 2 meses, vocês já passem na marca dos 10K. E possam entrar no Mind Pro, que é o programa que a gente vai buscar os 100K. Entende, Pro? Mas você vai ter que ficar 1 ano de acesso, tá? A gente está pensando, até segunda-feira a gente decide isso, se pagar um valor um pouquinho maior para ficar com acesso vitalício, tá? Mas o valor de R$1.000, você fica acesso por 12 meses, você vai fazer no seu tempo, tá? Mas os encontros a gente vai deixar marcado, assim que fechar a turma com 30, vocês vão receber um calendário com a data dos encontros. Geralmente eu faço ou final de semana ou de noite, para vocês. Por que eu faço de noite e final de semana? Para ter um número maior de pessoas presentes, tá bom? Mas você pode fazer no seu tempo, sim. Tá? Isso aí vocês vão... Geralmente, tá? É 1 ano. Se você comprar para 1 ano e não fez, porra, é porque realmente você não... Tá? Então, bora lá, gente. Uma boa pergunta, tá? Eu quero até ajudar a falar isso aqui, ó. Tem o curso de Canva, tem o curso de CapCut, tem... Mas o objetivo do Mind Pro, tá certo? Não é focar nas ferramentas. Não é um curso de ferramentas, é um curso de estratégia. Eu brinco assim, ó, tem muito assim, professor manobrista, né? Tem manobrista que sabe manusear vários carros, Ferraris, Lamborghinis,
E vários tipos de carros caros, mas não tem condição de comprar nenhum desses. Tá? A ideia aqui não é ensinar vocês a dirigir vários carros, é ensinar vocês a comprar os carros. O que, que você vai precisar aprender, professor Renato? Vai precisar Canva, tá certo? O CapCut, tá? Que tem gratuito e é barato, gente, é barato, não são custos caros, mas tem um básico todo lá no Mind Pro, e aprender uma ferramenta como o Zoom Meet, tá? E assim, diria que o OBS Studio você vai precisar lá na frente, tá certo? Mas a gente vai focar mesmo em estratégia. Você vai começar a vender, você não vai precisar de página de vendas para começar a vender, você não vai começar a vender sem precisar fazer tráfego pago, gestor de anúncio, nada disso no início, tá? É inicial mesmo para você gerar venda, começar a vender, aprender a vender e ganhar dinheiro. Depois que você começar a ganhar dinheiro, aí você vai, eu não sei até onde você vai querer ir, tá? Isso aí é muito particular. Tem gente que vai querer tem gente que vai chegar aqui e vai querer ir muito além. É ótimo, eu vou estimular sempre essa ambição de vocês. Mas tem professor que vai querer, não vai querer ir tão longe, tá bom? Aí, para escalar, não tem jeito. Você vai ter que investir mais conhecimento. Vocês vão perceber que o método espiral é pensado muito nisso, tá? O primeiro ciclo não vai exigir tanto de vocês conhecimento técnico, mas o segundo ciclo vai exigir um pouco mais. Porque para escalar, não tem jeito. Você vai ter que investir em pessoas, automação, processo. Mas primeiro a gente ganha dinheiro para depois reinvestir, tá? Isso aí é um processo que você vai precisar ir aprendendo. Isso aqui é bem importante. Mas a gente não vai focar tanto em ferramentas. Mas ferramentas, assim, que você vai precisar. Já adianta aqui. CapCut, Canva, e o Meet, principalmente. E alguns o OBS Studio, tá? Outros preferem StreamYard, mas a gente prefere o OBS Studio, que é gratuito. Tá? O Canva é gratuito para professor. O CapCut é gratuito também, tanto no PC quanto... Então, a gente pode usar. Eu uso a versão paga do CapCut, mas tem gratuito também. Tá bom? Bora lá. Ó. Tem uma preocupação parecida também em relação aos encontros. Se serão a cada 15 dias, dependendo da rotina, a pessoa talvez não seja possível deixar. Bora lá. Bora lá. Os encontros, tá? É para tirar dúvidas, analisar projetos. Então, vocês vão trazer as dúvidas que você está tendo na implementação, na sua implementação. Não vai ser um passo a passo. O passo a passo é de 6 semanas, tá certo? Então, quando você entrar, e tem gente que faz 6 semanas em 15 dias, tá? Ele foi pensado para 1 hora por dia. Então, se você tem 1 hora por dia para aplicar o primeiro passo a passo, o primeiro mapa, em 6 semanas você executa. Se você não tiver 1 hora por dia, aí você faz a conta assim, hoje eu só tenho 5 horas por semana. Então, vai precisar, sei lá, 7, 8 semanas, entende? Alessandro, eu consigo ficar 2, 3, 4 horas por dia. Então, você consegue fazer em menos tempo. Então, para você ter uma ideia de como foi pensado o programa, tá? Vocês querem que eu abra para vocês verem como é que eu falo? O primeiro mapa? Posso abrir para vocês entenderem como é? Opa. Show. Vou abrir aqui para vocês verem, tá? Ó. O primeiro mapa. É o que a Josi falou, tá? Quem segue o mapa bonitinho, aí é maravilhoso. Mas vá no seu ritmo. Eu tenho uma professora, eu ia colocar o depoimento dela, né? O Adri. A Adri, ela falou assim, Alessandro, a mesma coisa de vocês. Ela é recém-aposentada, né? Sabia mexer nada digital, Ela, poxa, eu vou no meu ritmo. Ela pegou o cronograma de 6 semanas e colocou para 4 meses. Em 4 meses ela fez 10K. O digital não é um problema, uma corrida de 100 metros, gente. O digital, não é um desafio de uma prova de intensidade, é uma prova de resistência, tá? Então, no final, não é quem chega primeiro, é quem chega. O objetivo é chegar, tá certo? Eu vou pegar aqui o cronograma que a gente vai seguir, para vocês verem. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu vou parar a gravação, tá bom? Não, vou deixar a gravação. Deixa aqui. Ó. Tá vendo aqui? Aqui é o primeiro cronograma que a gente vai seguir. Eu vou falando passo a passo que vocês vão executar. Então, para lá, para vocês entenderem, tá? Aqui é fazer as primeiras vendas. Então, tem lá. Ó. Dia 1, etapa 1 e 2. Então, você vai definir que você quer ser visto no digital e vai definir a sua promessa. Tá certo? Então, para definir que você quer ser visto, assista a aula A, né? A aula B. Se necessário, assista também a aula C, tá? Aí que você precisar baixar o material, aqui está adaptado, tá? Você vai ter um material para baixar, né? E vai preencher alguns documentos aqui que eu peço, são os deveres para casa.
cada um de vocês, assim, o professor passa dever para casa, tá? Depois definir seu aluno, pensar nas dificuldades, eu falo dia após dia o que você vai ter que fazer. Aí eu falo depois as aulas que você tem que assistir, que tem que preencher, tá? Aí aqui, ó, em 6 semanas, tá? No caso aqui, são 2 semanas de planejamento, 14 dias de planejamento, 2 semanas segmentando, né, e gerando desejo, e 2 semanas pensando no produto e vendendo, tá? A maioria de vocês já fazem mais de 10 mil reais em 6 semanas, tá certo? Uma pergunta que vocês não fizeram, mas é importante aqui, ó. Eu vou precisar investir em alguma coisa? Sim, tá? Para segmentar, é importante. Eu gosto de falar isso, porque eu me senti enganado quando não falaram para mim. A gente vai investir o mínimo possível, 6 a 10 reais por dia, tá certo? Para atrair potenciais clientes. A gente vai investir em tráfego pago. Vou mostrar como é que faz isso, tá certo? É bom saber disso, para você não achar aqui e ficar... Tá? Canva, CapCut, Zoom, tá? E OBS Studio. Ó, vou escrever aqui para você. Canva, CapCut, OBS Studio e Meet ou Zoom, tá? Um ou outro. Sua preferência aí. Mais dúvidas? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. A Stephanie, o curso é para quem tem interesse em montar qualquer projeto digital, curso, mentoria, sim, tá? Isso aqui é importante, ó. Eu não tenho resultado, gente, para aula particular. Pô, ajuda com aula particular? Ajuda. Mas não compro por causa de aula particular, entende? Alessandro, eu já tenho um colégio no presencial, você me ajuda a conseguir mais alunos por presencial? Gente, vai ajudar, o Mind Pro vai ajudar, mas eu não tenho resultado, entende? Alessandro, eu quero transformar o meu conhecimento em um produto digital, pode ser uma apostila, um material, pode ser um curso, uma mentoria. Vai ajudar? Vai. Ele foi pensado para isso, tá? Então, se tiver alguém querendo para montar a aula particular, vai ajudar? Vai, mas não foi pensado para isso, tá certo? Alguém que quer, por exemplo, tem um colégio, né, e quer alunos para o colégio, vai ajudar? Vai, mas não foi pensado para isso, tá? É bom falar para vocês não se atrapalharem, tá certo? Ó, Cássio, não é nem os primeiros meses, tá? É o primeiro mês. Quando você for implementar o processo, os primeiros 30 dias, você vai investir 300 reais. A ideia é que com 300 reais, você já venda de 3 a 10 produtos, tá? Aí, o próximo lançamento, você vai reinvestir do dinheiro que você fez. Aí, o CPF para de investir no CNPJ. E a gente vai reinvestindo, entende? Sempre você vai reinvestindo mais, tá? Se vocês puderem, gente, vocês estão começando agora, puderem tirar um pouquinho, por 100 reais só por dia o curso, de 3 reais de tráfego pago, aí você vai fazer 3 mil, segura, deixa o digital, o dinheiro digital, por digital, vocês precisam fazer a diferença, CNPJ, CNPJ, CPF, CPF, lá na frente, você pode pegar aí o dinheiro do CNPJ, começar a pagar um Prolabore, entende? Mas, tá, eu quero que vocês, inicialmente, invista só o mínimo possível e que venha do próprio projeto, tá? Você, inicialmente, Stephanie, você não vai precisar de nada assim de tráfego pago para vender, não, inicialmente. Mas vai ter o Flávio, ele está até aqui. Se você precisar de alguém, tá? Tem o Flávio que pode ver alguma coisa para você. Mas, inicialmente, a ideia é você não precisar de tráfego pago no início, tá bom? Mas tem curso lá, tem aula de tráfego pago também. Mas a ideia é que você não precise inicialmente. Vocês vão usar coisas simples, tá? Para escalar não tem jeito, viu, gente? Para escalar vai ter que usar tráfego pago, o gerenciador de anúncios. Quando eu falo usar tráfego pago, é usar o gerenciador de anúncios, tá? Deixa eu ver. Pronto. Mais alguma pergunta? E aí, como é que foi o encontro? Valeu a pena a gente estar até o finalzinho assim? Me contei como é que foi. Valeu a pena? Supriu a expectativa? Vocês se sentiram... Eu realmente tentei pôr... Eu escutei assim, ó, 70 pessoas preencheram, né, o formulário. A gente saiu lendo um por um, tá, gente? Para vocês entenderem, a gente entendeu o nível que vocês estavam. A gente tentou pegar exemplos, né, para ajudar vocês. Que bom que ajudou, tá? Rafa, pode falar, Rafa. Rafa tá com a mão levantada. A Tarsila foi maravilhoso, que bom, Tarsila. O Cássio, muito proveitoso, o Caio, excelente, valeu muito, prof. Que bom, tá? Fico feliz, tá certo?
E quem for ficar com a Oi. gente, prazer em receber vocês. Rafa, pode falar, meu velho. Oi, desculpa se eu me distrair. É que eu tinha perguntado aqui se em algum momento desse cronograma a gente faz postagem diária ou é uma coisa mais diferente. E ó. depois você faz turbina lá para. Para fazer 100 mil reais no digital, fala assim, ó, 100 mil, tá? Tô falando, você vai precisar fazer o seu trabalho, um conteúdo por dia, uma live por semana, stories diários. Quem faz isso aqui consegue fazer 100 mil reais no digital, tá? Para intensificar lá na frente, você vai fazer, acaba fazendo mais. Mas com um conteúdo diário, stories diários e uma live por semana, você faz 100 mil reais aqui no digital, tá? Então, primeiro vai ser 15 dias de planejamento, Rafa, para depois começar conteúdo de segmentação, para atrair potenciais clientes, para depois começar conteúdo de conscientização, para depois começar conteúdo de vendas. É nessa sequência. Entende? Stories, Betânia, ó, também é meu calo, tá? Vou falar para você assim, também Stories também é meu calo. O objetivo dos Stories é 3, tá? Gerar confiança em você, conexão, não tem jeito. E gerar valor, mostrar que você entende o problema da sua audiência, sabe resolver, tá? E gerar vendas. Você não precisa ficar mostrando o seu dia a dia o tempo todo, só se você quiser, tá? Não precisa ser isso, tá bom? Não precisa ser. Entendi, obrigado. Nada, Rafa. A Tatiana falou, aproveitei muito esses 3 dias. A Betânia assistiu só hoje. Ó, as aulas, gente, vai estar no YouTube. Já estão no YouTube as aulas, tá? Para vocês assistirem. Está lá no YouTube para vocês assistirem a aula 1 e 2. Tem muita coisa legal, viu? Vale a pena vocês assistirem. Ontem estava sem ideia, mas agora uma luz para começar o número do meu primeiro projeto. Uma luz acendeu. Que bom, Marta. Que bom mesmo, tá? Você recomenda termos um Instagram profissional separado do pessoal? Sim. Tá? Eu vou contar essa história que vale a pena para vocês entenderem aqui, ó. Quando vocês começarem, tem gente, Alessandro, eu quero usar o pessoal, aproveitar o pessoal para começar no profissional. Você aconselha? Não. Tá? Por quê? Eu fiz esse teste, eu fiz isso aqui. Meu Instagram pessoal tinha quase 2.000 pessoas, né? Eu falei, pô, vou começar do meu mesmo, já tem 2.000 pessoas, eu acho que na minha inocência, né? Falei, tenho prova social. Só que, gente, as pessoas estão lá para saber sobre você. Quer saber se você está casado, sobre sua filha, se você está namorando, se você está saindo, o que você está fazendo. Querem saber sobre sua vida pessoal. Quando você começa a bombardear as pessoas com o seu trabalho, elas param de engajar. E o Instagram, ele é lógico. O Instagram é racional, né? Ele não é... Na verdade, ele não é racional, ele é lógico. Ele não fica avaliando, pô, será que isso aqui é bom ou ruim? Então, ele vai entregar o seu conteúdo para o seu ciclo de influência, as pessoas que mais engajam com você. Se esse pessoal não engajar, ele vai achar que o seu conteúdo é ruim, porque ele é lógico. E não vai entregar mais o seu conteúdo. Aí o que acontece? Quando você começar a fazer conteúdo bom para o seu nicho, os seus amigos não vão se interessar. A Instagram não cresce. Então é melhor você começar do zero. Vocês terem uma ideia, isso é tão forte, tão forte, tão forte, que quando eu começo meu Instagram do zero, eu com 180 seguidores, eu já tinha um engajamento maior do que o meu Instagram com 2.000 pessoas. Com 250 seguidores, eu já tinha feito 30 mil reais. Então, aconselho fortemente começar o Instagram do zero. Digo mais, tá? Se você acha que sua família é muito agressiva, muito abusiva, assim, ou vai ficar te criticando, te julgando, nem muda até o e-mail que cria o novo Instagram e não adiciona ninguém. Quando eu começo meu projeto, tá? Não tinha amigo, não tinha familiar, não tinha colega de trabalho, não tinha nada. A gente começa, só tinha chegando pessoas novas. Só que à medida que você vai crescendo, não tem jeito, tá? Você vai crescendo, as pessoas vão te achando e vão te conhecendo. Mas eu já estava forte o suficiente para aguentar aquela porrada, tá? E minha família... Gente, imagine aqui, cara, um doutor, você acha que o pessoal da Federal, da UFBA, aqui investiu em mim. Cara, eu era um dos melhores alunos, tá, de física lá do doutorado, pô, o professor Paulo Alessandro tá maluco, sabe? Meu pai também, meus familiares, né? Os amigos, blogueirinho, começa a criticar. Foi muito pesado, então eu preferi começar sem ter ninguém desse pessoal por perto. Depois, quando eles viram, já não tinha mais jeito. Eu já estava pedindo quase uma exoneração. Então, sugiro mesmo separar o profissional do pessoal, tá? Por causa disso, senão fica até caro, tá? E não compre seguidores. Porque imagine, o Instagram ele vai mandar fazer um teste, mandar para o seu ciclo de influência, aí tem um monte de árabe, turco, que não vai interagir nada com você, esse conteúdo aqui é ruim, não entrega mais não. É assim que funciona, tá? Ô Joel, sempre trabalhei em escola pública e quero ir para o digital. É possível?
É sim, meu velho. Tá, o Joel... Mas fala comigo depois, Joel. Com você eu quero falar separado. É sim, tá? Mas é ter paciência, tá certo? É você novamente assim, ó. Qual é o ponto de partida? Ver qual é o problema que você quer resolver. Você pode trabalhar para professor. O Joel eu conheço, tá? Então o Joel é um cara que estudou física comigo. Se você quiser trabalhar, poxa, o Joel tem muitos projetos, né? Ele trabalha no colégio militar, eu acho, né? Aí tem muitos projetos. Se quiser fazer projetos para professores de física, pode. Para fazer o professor ganhar tempo, ganhar, sabe? Ganhar energia, né? Economizar energia. Ou se você quiser focar em aluno, concurso público. Tem muito concurso público que paga caro, né? 12 mil reais por mês, que só passa se tiver física. Você pode focar nisso aqui também. Entende? Mas óbvio que dá para conciliar. Tá certo? Quando eu comecei, eu tava na federal também, tava nos dois. Tava conciliando. Tá certo? Mas se você quiser fazer mesmo, João, fala comigo no privado. Tá? Mais alguma pergunta? Posso encerrar então? Bom estar com vocês aqui até o final, tá? Só para saber aqui, quem que vai continuar com a gente aqui nessa jornada? Alguém que já está decidido, o pessoal já está entrando no grupo. Pessoal, um forte abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus. Foi muito bom esses 3 encontros aqui com vocês. A gente vai editar essas aulas e vai colocar lá no WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, pode falar comigo pelo direct e pelo Instagram, que a gente vai estar lá ajudando vocês sempre. Certo? Valeu. Forte abraço, tá?